Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o Rony Prado e eu quero compartilhar um conhecimento da Palavra de Deus, né, um estudo que a gente está fazendo há algum tempo, né, dando continuidade no tema sobre a autoridade do cristão, né, do crente e os dons do Espírito, tá? Então nós estamos falando aqui, essa é a segunda parte, né? Esse daqui eu resolvi fazer essa gravação para colocar aqui no YouTube, porque lá no Instagram eu fiz uma live e nesse dia 23 desse mês, né, de novembro, e só que não ficou muito legal, acabou travou lá a plataforma, enfim, e o vídeo não ficou muito bom. Mas vou falar as mesmas coisas, talvez até algumas coisas a mais que eu não falei lá na live, eu vou comentar aqui nesse vídeo. Tá? Então, se você ainda não acompanhou, se você ainda não viu os outros vídeos, então eu quero deixar a sugestão, veja lá, né, sobre esse tema, a primeira live que fizemos, o primeiro vídeo relacionado a esse tema, né, que é a autoridade do cristão e os dons do Espírito. A primeira parte eu fiz com o meu amigo, meu irmão, o Fernando Araújo, e nós falamos um pouco sobre esse assunto. E hoje eu vou falar da continuidade nesse tema e eu te convido a não somente ouvir, mas você anotar. Fazer as anotações é muito bom porque a gente acaba esquecendo se confiar só na memória. Então é bom que você anote. E se você tiver perguntas também, se você tiver dúvidas, faça essas perguntas aqui no comentário. Deixe o seu like é muito importante, tá? Porque quando você faz comentários, quando você compartilha, quando você dá o like, quando você se inscreve no canal, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é importante e que esse vídeo deve ser compartilhado, deve ser indicado para outras pessoas. Então a própria plataforma do YouTube vai entender que esse vídeo deve realmente ser indicado, deve ser compartilhado, deve ser enviado para outras pessoas, deve ser recomendado para outras pessoas. Tá? Isso ajuda muito a gente. Tá? E só para lembrar, você não paga nada por isso. Amém? Mas nos ajuda muito, você não tem ideia quanto. Tá bom? Então, eu peço essa ajuda e peço também que você chame outras pessoas, convide outras pessoas para se inscrever nesse canal. Veja lá também no Instagram, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, em ponto, a gente está lá com as lives, né, falando não somente sobre esse tema dos dons espirituais, sobre a autoridade do crente, do cristão, né, mas também sobre outros temas. Logo, logo eu vou estar colocando alguns vídeos e passando algumas informações e algum ensino sobre a palavra de Deus em relação ao jejum. Né? Eu tenho percebido que muita gente tem deixado de lado essa prática espiritual e está deixando, além de deixar de lado, também está deixando de usufruir dos seus benefícios. E só para que você tenha um gostinho aí, né? Um tira-gosto, vamos dizer assim, o jejum ele favorece também em relação à autoridade, em relação aos dons espirituais. Como? Você vai ver os vídeos, amém? Mas o jejum, ele tem um efeito no corpo, mas também na alma e no espírito. Então, o jejum ele tem esse efeito tríplice, vamos dizer assim, e é maravilhoso. Então, assim que for que eu terminar os vídeos aqui, né, eu estou seguindo uma direção do Espírito Santo. Então, assim que eu terminar de falar sobre sistemas dos dons espirituais, eu creio, né, dependo do Espírito, vou começar a falar sobre os jejuns. Eu tenho percebido que muita gente não tem praticado, não é porque não gosta, é porque não entende. Amém? Mas voltando em relação aos dons do Espírito e à autoridade,
Na live eu falei sobre algumas coisas e eu quero compartilhar com você aqui no YouTube. Primeira coisa, a gente precisa ter a convicção que temos uma autoridade, a autoridade delegada. O que é uma autoridade delegada? Se a gente parar para observar, eu gosto de usar isso como exemplo, a autoridade policial, né? Então, um policial, seja ele policial militar, policial federal, policial civil, uma guarda municipal, qualquer autoridade nessa área da segurança, eles têm um respaldo, ou tem alguém por trás deles que tem mais poder. E quem são esses? Quem é que reveste, quem é que concede uma autoridade para os policiais, os agentes da segurança pública? A prefeitura, né? No caso dos guardas municipais, que são agentes de segurança, o Estado, né? Ou o governador do Estado, o governo do Estado, que delega, concede essa autoridade para os policiais militares, policiais civis. E também tem o governo do país, a presidência, né? O executivo, o poder executivo, que concede aos policiais federais uma autoridade. Mas eles têm em comum que todos eles têm o respaldo de um poder maior. Entende? Então, podemos ver isso também em relação à palavra de Deus, em relação ao reino de Deus, ao governo de Deus. Amém? Então, quando os homens têm uma autoridade para exercer na terra, essa autoridade não foi dada por influência humana. Não foi um pastor que delegou uma autoridade. De hoje em diante você é apóstolo, eu estou te ungindo a apóstolo, eu estou te ungindo a profeta, a pastora. Não, não são homens que constituem autoridades na terra, mas o próprio Jesus. Amém? E eu quero começar em Mateus capítulo 28, algo que Jesus falou, Jesus já depois de ter ressuscitado. Então ele falou algo que, quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, e que diz o seguinte, Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante, diz o seguinte, Jesus, aproximando de quem? Dos discípulos, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra, toda a autoridade. O que é toda a autoridade? 100%. Amém? De toda a autoridade, toda a autorização de governo, a concessão de domínio. Amém? Verso 19 diz o seguinte, aí, veja só, agora presta atenção que Jesus vai delegar aqui, nesse versículo, a partir desse versículo, a gente começa a perceber que Jesus delegou, concedeu autoridade para nós. Qual autoridade? Eu já vou dizer. Então, verso 19 diz o seguinte, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, as maiores esferas de autoridade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Isso nos céus e na terra, em todo o universo, até debaixo, até no inferno. Amém? Até entre as trevas. A autoridade soberana é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Veja que não são algumas coisas, mas todas as coisas. Que coisas são essas? Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou sobre a questão do arrependimento, sobre o reino de Deus, sobre a salvação, o nascer de novo, batismo no Espírito Santo, a cura, ressuscitar mortos, expulsar demônios, amém? Falar em novas línguas, a doutrina de Cristo, a fé em Deus, o juízo final, o arrebatamento, tudo que Jesus falou, amém? Então,
verso 20 novamente, Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é uma sugestão, não é uma opinião ou uma suposição, mas é uma ordem. Ensinando-os a guardar todas as coisas, que tudo que tenho ordenado. Ele falou para a gente ensinar a guardar todas as coisas. Amém, queridos? Então veja só, a gente tem errado muito porque não estamos aprendendo tudo. Consequentemente, a gente acaba não ensinando tudo. E como consequência, poucas pessoas estão praticando. Voltando em relação à autoridade e os dons, queridos, infelizmente, eu tenho percebido, e eu mesmo falei muitas vezes, em não fluir nos dons, não é porque Deus não quer, é porque eu não sabia, eu não entendia. E tudo que nós não sabemos ou que não conhecemos, consequentemente a gente não pratica e nem produz resultado. E também tampouco ensina outros. Você entende que a gravidade da questão dos dons e da autoridade, de não estarem sendo exercidas por nós, não é a culpa de Deus? E às vezes a gente começa a orar, Deus, Senhor, por que o Senhor não faz milagres? Por que o Senhor não faz isso, aquilo? Por que as coisas, os dons cessaram? Aí abre margem para muitas denominações, muitos homens e mulheres de Deus realmente, pessoas salvas, pessoas cheias do Espírito Santo, e ainda começa a bater contra os dons do Espírito. Ah, que não é mais para esse tempo, baseado em um versículo, né? 1 Coríntios capítulo 13. E aí as pessoas falam que já cessou os dons, cessou os milagres, cessou, não tem mais esse negócio de línguas. Tá, mas no mesmo contexto que fala sobre dons, fala sobre conhecimento. Engraçado que as mesmas pessoas que defendem que os milagres acabaram, que foi só no tempo dos apóstolos, que cessou, né, os chamados cessacionalistas, esses mesmos que defendem essa tese, ensinam sobre isso, não falam nada sobre o conhecimento. Porque está no mesmo contexto, quer ver? Vamos lá, para não ficar nas minhas próprias palavras. Jesus nos deu autoridade e nos deu poder também. Nos deu dons para ser usado, para o benefício do corpo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, verso 8 diz o seguinte: o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os dons vão cessar? Sim, vão cessar. Quando? Quando formos arrebatados. Quando a igreja for tirada dessa terra. Quando estivermos com o Senhor nos céus. Agora, eu tenho certeza que os dons não vão precisar. Por quê? Porque no céu, para que eu vou precisar da operação de milagre, dos dons de curas, se lá não tem doença? Para que eu vou precisar da palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, se lá eu vou conhecer a Deus como eu sou conhecido por Ele? Eu vou ver todas as coisas. Para que eu vou precisar do dom da fé? Se eu vou estar vendo tudo ao vivo e a cores, eu vou estar vendo o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, os anjos. Você entende? Os dons realmente vão cessar, mas não cessaram. Por que não? Porque assim como no tempo dos apóstolos, dos 12 apóstolos, né? Porque não se limitaram só nos 12. Isso é tema para outra mensagem. Mas começa a buscar isso aí. Se naquele tempo, depois que Jesus ressuscitou, se no tempo de Jesus precisava de milagres,
as pessoas tinham doentes, enfermos, pessoas que morriam. Depois, no tempo dos apóstolos também, a partir de Atos, também precisou fluir os dons de milagres, a operação de milagres, os dons de curas, o dom da fé, os outros dons espirituais. Ao longo da história da igreja, nós vemos registrado que pessoas foram curadas, foram ressuscitadas. Então, veja que assim, os dons não se limitaram no tempo só de Jesus e nem tampouco só no tempo dos apóstolos. Não cessaram, não. Ah, mas a Bíblia está dizendo, você acabou de ler que os dons, em parte conhecemos, mas os dons cessaram. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha só, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Que tempo verbal está essa palavra? Desaparecerão. Está no passado, no presente ou no futuro? Isso é só interpretação de texto, irmãos. Eu nem estou trazendo a revelação. Está no futuro. Que tempo é esse? Nós vamos entender. Olha só. Havendo línguas, cessarão, futuro. Havendo conhecimento, passará, futuro. Porque em parte conhecemos, presente. E em parte profetizamos. Uma palavra inspirada, muitas vezes até relacionada ao futuro, sim, com elemento de futuro. Veja que será um futuro, mas quando será isso? Olha só. Quando, porém, verso 10, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Uma pergunta, o que é perfeito já veio? E que perfeição está falando? Está falando do conhecimento pleno, está falando do corpo glorificado, está falando de conhecer a Deus totalmente. Uma pergunta bem simples. Nós já conhecemos a Deus como por Ele somos conhecidos? A resposta é óbvia. Não. Temos todo o conhecimento da palavra de Deus? Não. Nós ainda não conhecemos a palavra de Deus toda. Avançamos no conhecimento? Sim. Mas muitos não. Mas com certeza todos, 100% dos crentes, dos cristãos, dos filhos de Deus, não conhecem a palavra de Deus 100%. Ninguém conhece tudo. Estamos prosseguindo em conhecer. Você entende? Agora, relacionado à autoridade, a mesma coisa. A gente não sabe usar a autoridade de filho de Deus, de cristão, de crente. A gente ainda não aprendeu a usar a autoridade na sua totalidade, vamos dizer assim. A gente ainda não sabe usar a autoridade de cristão totalmente. Nós precisamos crescer nisso. Precisamos aprender mais. Precisamos de mais revelações da palavra e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, como é que a gente vai usar uma autoridade que foi delegada por nós, como nós lemos, em que Jesus delegou essa autoridade? Se a gente ainda não compreendeu como é que ela funciona, para que ela serve, se a gente ainda nem entendeu que Deus realmente nos deu essa autoridade. E que tipo de autoridade é essa? Em Mateus capítulo 28, Jesus ele disse que recebeu, foi dada a ele. Quem deu? Deus, óbvio, o Pai. Foi dada a Jesus, Deus deu para Jesus toda a autoridade, nos céus, né, e na terra. E Jesus delegou para nós a autoridade de domínio e como representantes de Deus, de Jesus, do reino de Deus na terra. Nós temos autoridade na terra. A autoridade nos céus e na terra é de Jesus, mas a autoridade nossa é na terra. E a autoridade que Jesus exerce na terra é através de nós. Você entende isso? Nós podemos mover os céus em nosso favor, mas quem manda nos céus é Jesus.
é Deus, é o Pai, é Jesus e Jesus, certo? Mas na terra somos nós, pela liderança do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Enquanto está Deus e Jesus nos céus, né? Só para a gente entender, irmãos. Eu sei que tem vários pensamentos, eu não quero entrar em debate nisso. É só para a gente entender aqui o raciocínio. Enquanto está Deus, o Pai e Jesus nos céus, governando os céus, está aqui o Espírito Santo e a igreja governando a terra. Porém, existe um outro governo que precisa ser subjugado completamente, que é o governo das trevas, do diabo, de Satanás, em que ele usurpou, tomou sem legalidade, de maneiras erradas, ele tomou a autoridade que estava nas mãos de Adão. Então, nós precisamos trazer a nossa consciência e ter essa convicção que temos a autoridade para exercer, para ser como Jesus aqui na terra. Jesus, ele falou em João 14, 12, em que, em verdade, e até para quem conhece um pouquinho mais de Bíblia, quando repete uma palavra assim, era um jeito de dizer que, com ênfase, algo que realmente tem importância, tem relevância. Então, em verdade, quando Jesus disse isso, ele quis dizer verdadeiramente, presta atenção no que eu estou dizendo, verdadeiramente, se vocês crerem, e vocês vão fazer o que eu faço, as obras que eu faço, e vão fazer obras maiores porque eu vou para o Pai. Uau! Irmãos, isso tem um peso gigantesco. Assim, a importância do que Jesus falou faz uma diferença sobrenatural. Imagina aquele que deu ordem ao vento para parar, tempestade parar, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou mortos, curou pessoas de diferentes tipos de enfermidades e doenças, libertou pessoas de possessões demoníacas. Amém? E ainda morreu e ainda teve autoridade suficiente para reaver a própria vida e ressuscitar. E como se não bastasse, ainda Deus, o Criador, o Pai, deu autoridade para ele total, nos céus e na terra. E esse mesmo Jesus está falando que a gente pode fazer o que ele fez. E aí tem pessoas querendo discutir o que são obras maiores. Irmãos, a gente ainda não chegou a fazer o que Jesus fez. Por que a gente está preocupado em fazer obras maiores? Vamos nos preocupar em fazer pelo menos as obras que Jesus fez? Vamos curar os enfermos? Vamos expulsar os demônios? Vamos ressuscitar os mortos? Vamos se empenhar nisso. E depois a gente se preocupa em fazer obras maiores. Amém? Então a gente precisa começar a crescer no conhecimento do que significa a autoridade que Jesus nos concedeu. Quando a gente começa a perceber e buscar um pouquinho mais sobre o que significa ser embaixador de Cristo, irmãos, analisando um pouco sobre o que significa, quais as funções dos embaixadores, né, das nações, por exemplo, os embaixadores ou embaixador do Brasil em determinado país, né, eu estava vendo que o Brasil tem em média 139 embaixadores ou em 139 nações. Eu não sei se isso é verdade, mas isso em 2013, então provavelmente tem mais, né? Eu não sei quanto é atualizado agora. Mas assim, irmãos, não tem representação em todas as nações. Por quê? Porque tem alguns fatores que eles ponderam, né? Algumas questões. Tem até países que não querem muito relacionamento com o Brasil. Fazer o quê? Então não tem como ter embaixadores lá. Agora, o que Jesus disse, ele falou que é para a gente ir até os confins da terra e pregar o evangelho. Paulo, falando sobre essa questão de ser embaixador,
ele fala que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo, e é como Cristo agindo através de nós e reconciliando os homens com Deus. E nós temos esse ministério. O próprio Jesus nos deu esse ministério de reconciliar o mundo com o Criador, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora, se a gente não tiver a convicção dessa autoridade que foi constituída, foi concedida a nós, nós nunca vamos agir a essa altura. Amém? A altura de embaixador. O que faz um embaixador? Além dele representar a nação de origem dele, ele também administra os negócios da nação. E não somente isso, ele é que autoriza, assina o visto para que pessoas dali daquela nação possam ir até a nação de origem dele. Então vamos supor, um embaixador dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele que dá autorização lá na embaixada dos Estados Unidos, a nossa aqui em São Paulo, pelo menos aqui eu sei, que eu saiba, é aqui na região do Morumbi. Ela ali, a embaixada, é que dá o visto para a gente ir para os Estados Unidos. Trazendo para a questão de Jesus, a questão do Evangelho e do Reino de Deus, então nós somos embaixadores. Isso significa que nós temos a autoridade delegada pelo Criador do universo, o dono do Reino de Deus, o Senhor Jesus. Ele nos concedeu a autoridade para ganhar pessoas e assinar o visto, ou dar o visto, ou levar a pessoa até a reconciliação com Deus. Uau! E não somente isso. Nós, como embaixadores, nós também tratamos dos negócios do Pai, do nosso Pai. Nós tratamos dos negócios do reino de Deus na terra. Uau! Nós temos autoridade, irmãos, além do que a gente tem entendido, compreendido no coração. Amém? E como consequência disso, a gente está negligenciando a nossa missão. A gente não está reconciliando pessoas com Deus. A gente não está cuidando muito bem dos negócios do Pai. Ah, mas eu estou cuidando dos negócios da igreja. Tá, mas a igreja, a administração de uma igreja, de uma congregação, é apenas uma parte dos negócios do Pai. Você cuidar da sua família é outra parte dos negócios do Pai. Você curar os enfermos é outra parte dos negócios do Pai. Você libertar as pessoas de possessão demoníaca são outras partes dos negócios do Pai. Você está compreendendo, querido? A nossa função como embaixadores do reino de Deus, embaixadores de Cristo, é muito abrangente. E a autoridade que foi delegada a nós está sendo negligenciada. Por quê? Eu acredito que por negligência própria, ou por maldade, ou por corrupção, por orgulho, por soberba, por ganância, mas essa é a menor parte. Eu prefiro crer que a igreja está negligenciando a autoridade de representar o reino de Deus, de embaixadores que somos do reino de Deus. Nós estamos negligenciando por principalmente falta de conhecimento. Conhecimento dos direitos que temos, da autoridade que temos, de quem nós somos em Cristo, de Cristo em nós, né? Do Espírito Santo, a consciência, a convicção de que o Espírito Santo habita em nós e que ele se move quando nós nos movemos. Amém? Então, nós estamos negligenciando principalmente por falta de conhecimento. Então a gente precisa crescer nisso. Amém?
Então, quando fala que os dons cessaram, irmãos, é falta de conhecimento, não cessaram. Porque os mesmos problemas que aconteciam no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, e em outros tempos também, acontecem hoje. Tem pessoas doentes, pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas mudas, surdas, mortos, como antes, ou não. Assim como existiam naqueles tempos, existem hoje. E por que só os dons operaram naquele tempo? Deus estaria sendo injusto. Mas, se cessou os dons de profecia, operação de milagres e tudo mais, por que o conhecimento não cessou? As mesmas pessoas que defendem essa linha de cessacionalismo, que os dons cessaram, acabaram, foi só naquele tempo, eles buscam conhecimento e ensinam e encorajam os outros a conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais ao Senhor. Engraçado, né? Se cessou um, tem que cessar os outros também. Mas se um não cessou, os outros não cessaram. Porque está tudo no mesmo contexto. Está tudo até inclusive no mesmo versículo. Desculpa, essa teologia está furada. Tá bom? E outra coisa. Você pode até convencer quem não conhece. Mas eu quero ver você convencer quem experimentou os dons. Eu experimento os dons. Eu experimentei até recentemente, antes de ontem, no sábado. Eu estou gravando uma segunda-feira. No sábado, eu estou gravando hoje, no dia 23 de novembro de 2020, essa gravação. Mas no dia 21 de novembro de 2020, nós fizemos um trabalho evangelístico na cidade de Embu das Artes. E lá eu vi, e não só vi, como Deus me usou também nos dons espirituais, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, profecia. Eu vi pessoas que ainda estão aprendendo, que acabaram de se converter, fluíram em palavra de conhecimento, fluíram em variedade de línguas com interpretação de línguas. Amém? Outros fluíram em operação de milagres e dons de cura, entre outros dons, dom da fé. Aconteceu, irmão. Então desculpa. Se você pensa, acha que cessou, querido, começa a verificar mais. Abra teu coração para estudar a palavra de Deus. Não fica com medo do que os outros falam e acha que isso é a verdade absoluta, não. A maior autoridade é a Bíblia. É só você ler e estudar ela direito. E não comer aquilo que os outros aquilo que as pessoas deduzem. Amém? Se uma pessoa está errada e você vai ir pela cabeça dela, você está errado também. Assim como um cego não pode guiar outro cego, porque ambos vão cair no abismo, como diz a palavra. Então toma cuidado. Se você não reconhece algo que é bíblico, se você não compreende, você também não desfruta dos resultados. Amém? Se pessoas que estão doentes não acreditam que os dons funcionam e também não acreditam que seja a vontade de Deus curar hoje, então você está em rebeldia quando você está doente e vai até o médico. Se você não sabia, Deus também usa os médicos para curar. Quem foi que Deus deu inteligência para os médicos, para os cientistas? Foi Deus. Então é um meio que Deus usa, um meio natural, que Deus usa para curar as pessoas. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Se você é contra os dons, então você não deveria tomar remédio. Você não deveria buscar auxílio dos médicos. Você está indo contra Deus. Se você acredita que é a vontade de Deus colocar enfermidade em alguém para ensinar alguém, então você está em rebeldia quando você busca os médicos. Ou quando você pede para alguém orar por cura. Amém? Então toma cuidado. Amém, querido? Então eu estou falando isso em amor. Eu estou falando isso para que você acorde. Para que você aprenda a desfrutar dos dons do Espírito. Amém?
Então, os dons não cessaram. E eu estou plenamente convencido disso pelo que as Escrituras dizem, não pelo que os outros falam. Amém, queridos? Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Estuda a palavra de Deus e você vai reconhecer, você vai entender que é a verdade isso, que os dons não cessaram. Você só vai experimentar de algo em que você está convicto pela palavra de Deus. Amém? Então, eu também quero falar que além dos dons não terem acabado, cessado, eles também têm variedades de dons, né? E nós aprendemos em algumas lives, depois você vê os vídeos, tanto no Instagram quanto no YouTube. E lá a gente fala quais são os dons, quais são essas variedades ou diversidades de dons. Existem 3 categorias: os dons de poder, os dons de revelação e os dons vocais. Quantos dons existem? Dons de poder? Existem 3. Quais são eles? O dom da fé, operação de milagres e os dons de cura. Quais são os dons revelacionais e quantos são? 3 também. Quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Quantos dons e quais são os dons vocais? São eles: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Essas são as diversidades de dons. E 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Diz isso. No verso 5 diz o seguinte: e também há diversidade nos serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que são diversidades de ministério ou de serviços? São, como a própria palavra está dizendo aqui, são serviços ou desempenho, são ministérios, são funções específicas para pessoas específicas. Amém? São pessoas que são comissionadas especificamente para desempenhar aquela missão, cumprir aquela missão. Então tem pessoas que são mais usadas na operação de milagres e outros são usados em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, outros em curas, outros no dom da fé, profecia e etc e tal. Amém? Então, diversidades de ministérios ou serviços, conforme a tradução. Verso 6. E há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha só, presta atenção. Diversidades de operações ou realizações. Então eu entendo da seguinte forma: são níveis de atuação e a gente tem percebido isso na prática. Tem pessoas que são mais intensas, vamos supor, vou colocar um exemplo. Se a gente começar a comparar pessoas que são usadas em operação de milagres, tem algumas pessoas que são mais usadas com mais ocorrências de milagres do que outros. Outros são esporádicos, um ou outro ali e tal. Outros não, são muitos milagres através de uma pessoa. Amém? Então, isso são níveis. Então, tem pessoas que estão em níveis maiores de unção para poder operar em milagres. Assim, também eu tenho percebido na prática relacionado em outros dons. Palavra de sabedoria, tem pessoas que fluem muito mais, tem outros que fluem mais em discernimento, tem outros que fluem menos em palavra de conhecimento, mas tem outros que fluem muito mais em palavra de conhecimento, em profecias, e assim existem níveis de atuação, de operações dos mesmos dons. Amém? Então, como que eu cresço no nível? Irmãos, eu tenho aprendido também na prática, em que os princípios espirituais, como os exercícios, as práticas espirituais, como oração, como buscar conhecimento da palavra, prática, tudo isso influencia no crescimento dos dons. Mais ou menos, eu comparo como exercício físico. Você vai para a academia, você não tem todos os músculos desenvolvidos, aí você começa a treinar, os músculos crescem.
Não é assim? Então, a mesma coisa é a questão espiritual. Como é que cresce na fé? Exercitando a fé que você já tem. Como é que cresce no conhecimento da palavra? Conforme você busca conhecer mais, você vai crescendo. É acrescentando conhecimento sobre o conhecimento que você já tinha. Entendeu? A mesma coisa relacionada aos dons. A mesma coisa também no exercício da autoridade. Uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é você ter o poder. Porque Jesus ele fala sobre poder e autoridade. Ele não fala só sobre poder, ele não fala só sobre autoridade, mas ele fala sobre autoridade e poder. Amém? Então, onde está isso? Mateus 28:18 diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, toda autoridade foi dada a ele, certo? Agora vamos ver outra referência. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Poder e autoridade. São duas coisas diferentes. Sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então olha só, poder e autoridade. O que é autoridade? A autoridade é uma concessão de um reino, de uma autoridade maior, de um poder, de um governo, uma concessão de domínio para alguém. Então é como um governo concede uma posição de domínio ou como representante da lei, um agente da lei a um policial. Isso é autoridade. Agora, a capacitação, todo o treinamento, inclusive até as armas que é dada para um policial, isso pode ser comparado como poder. Não adianta nada você ter a farda de um policial se você não tiver o treinamento e as armas que o policial tem. Se você tiver só a autoridade, a farda, e for diante de um criminoso e der voz de prisão, mas você não sacar a arma, você não fizer uso da arma, infelizmente, toma tiro. Você entende isso? Concorda com isso? Basta ver os exemplos aí nos jornais, os exemplos que têm ocorrido aí em grande quantidade. Até policiais mortos, porque não soube usar corretamente o poder ou as armas que ele tem, o treinamento que ele recebeu. Alguma coisa ele falhou. Entende? Então veja só, não adianta nada você ter autoridade se você não tiver poder. Mas também não adianta nada você ter poder e não tiver autoridade. Quer um outro exemplo? Os criminosos têm poder, né? Os criminosos estão fortemente armados, não somente com 38, com uma PT, com armas de pequeno calibre, mas também com armas de guerra, com fuzis, com metralhadoras, etc. Granadas. Então, ou seja, eles têm o poder, mas não têm o reconhecimento público e do Estado que eles são autoridades constituídas. Os policiais, em contrapartida, eles têm a autoridade, o reconhecimento do governo, mas também têm o treinamento e as ferramentas, o poder. A mesma coisa quando Jesus subiu aos céus, ele recebeu de Deus, né? Quando ele ressuscitou, ele recebeu de Deus toda a autoridade, nos céus e na terra. E ele nos concedeu autoridade. Aonde? Na terra. A mesma autoridade, as chaves do inferno, da morte, as chaves do diabo, ele tomou quando ele ressuscitou. A mesma autoridade que foi dada por Adão a Satanás, Jesus tomou das mãos de Satanás essa autoridade e deu à igreja. Uau! Aleluia! Ele deu para mim e para você. Agora, se a gente não tiver essa convicção, a gente nunca vai usar. Quer ver um exemplo? Talvez você já fez isso. Quantas vezes a gente já orou ao Pai, pedindo para que Deus nos curasse ou curasse fulano?
uma pessoa. Deus até responde? Creio que sim, muitas vezes a gente até vê acontecendo. Foi uma intervenção divina. Mas não é o propósito de Deus. Segundo a ordem que Jesus nos deu, ele não deu ordem, ore pelos enfermos. Você não vai ver nos evangelhos nenhuma só vez Jesus falando para nós ou para qualquer um dos discípulos irem e orarem pelos enfermos. Ele mandou impor as mãos e os curar, e curar os enfermos. Ele falou para nós irmos e expulsarmos os demônios, desfazermos as obras do diabo. Amém? E ele falou que verdadeiramente nós temos autoridade, nós temos poder, nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez e obras maiores. Amém? Agora a gente tem discutido muito o que são obras maiores, mas a gente não chegou ainda a fazer as obras menores, as obras que Jesus fez. Você entende isso, querido? Então nós precisamos crescer nesse conhecimento de autoridade. Tá? Então, queridos, já vou caminhar para a finalização. Entre lá no Instagram, né, Prado_Rony. Acesse as lives, você veja as outras, mas também aqui no YouTube tem outras lives, inclusive está até editado, já está um tempo menor, você pode acompanhar, tá bom? Então que você cresça no conhecimento, que você busque conhecer a autoridade, busque conhecer os dons. Se você tem alguns dons que te chamam a atenção, talvez, presta bem atenção no que eu estou falando, talvez isso seja um sinal ou uma dica, talvez seja Deus te despertando ou tentando te atrair para esse dom, para que você conheça mais. E você só vai conseguir desfrutar e fluir e operar nesses dons a partir do momento que você buscar mais conhecimento. Você pode até operar esporadicamente, meio que tipo jogando na loteria, para ver se acerta. Às vezes Deus vai te usar por causa da necessidade. Mas o que Deus quer é que Ele quer te usar com conhecimento, que você conheça, que eu conheça. Então, quanto mais a gente conhecer, mais fácil vai ser para Deus nos usar. Amém? É a mesma coisa de um profissional. Ele vai usar com mais intensidade uma ferramenta que ele já domina. Se eu, que não conheço sobre aquele assunto, marceneiro, por exemplo, eu não vou saber usar muitas ferramentas. Eu posso usar um martelo, posso usar um serrote uma vez ou outra, mas eu não vou usar, não vou saber usar corretamente como um marceneiro. Você entende? A mesma coisa podemos colocar como exemplo para um mecânico e também para questões espirituais. Você só vai operar com maior intensidade e eficácia nos dons que você buscar mais conhecimento. Amém? Então, busca conhecimento, busca crescer. Não só conheça, mas busque conhecer a Deus e a sua palavra. Busque conhecer e ter oportunidades com Deus para você cooperar junto e o Espírito junto com você nos dons espirituais para alcançarmos mais pessoas. Amém? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a oportunidade de você estar vendo esse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa, espero que você não somente fique no âmbito do achismo, do achar legal, de você só achar interessante, de você gostar, mas que você comece a praticar, que você comece a buscar conhecimento, em que você coloque em prática as verdades que você tem recebido. Amém? Busque orar mais, porque esse é um princípio espiritual, a oração não pode faltar, jejum não pode faltar, buscar conhecimento, estudar os ensinos bíblicos, você precisa conhecer mais. E você vai crescendo, praticando e crescendo e praticando, e assim é um ciclo que nunca acaba. Amém? Então, que você seja abençoado na prática da palavra, que você seja fortalecido, encorajado, que você seja consolado e provocado a fluir nos dons espirituais, porque o nosso tempo aqui na Terra está pouco, está acabando. Falta um pouco tempo, talvez alguns anos, talvez possa ser que daqui a alguns meses Jesus volta e arrebata a igreja, né? Que seja antes da tribulação, que seja no meio, que seja depois, não importa.
como é a sua linha de pensamento. Eu tenho a minha já bem específica. Mas assim, independentemente de qual sua linha teológica nesse pensamento do arrebatamento, o fato é que Jesus está voltando e os sinais estão bem claros. Tá? Então vamos fazer aquilo que nós fomos chamados, vamos reconciliar o mundo, o máximo de pessoas desse mundo com Jesus, com o Espírito de Deus, com Deus, né? E para que todos nós desfrutemos dos benefícios do reino de Deus. Amém? Se você gostou, se você foi abençoado, beneficiado por esse vídeo e por outros, então eu peço, nos ajude a crescer. O propósito desse canal é alcançar as pessoas no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então que você se inscreva, por favor, nos ajude. Não custa nada para você, mas para nós vale muito o seu like, os seus comentários. Você se inscrevendo no nosso canal é muito valioso, muito precioso. E também compartilhando com outras pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas, consolada, fortalecida, ensinada pelo Espírito Santo nos ensinos da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Entra lá nas nossas lives todas as segundas-feiras no Instagram, tá? Prado_Rony é o Instagram e aqui esse canal, Rony Prado, tá? Então se inscreva e nos ajude a crescer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo e até a próxima live também. Amém? Muito obrigado e um grande abraço.